Você conhece bem a sua cliente? Sabe definir a sua cliente ideal para conseguir vender mais? Nesse vídeo a gente vai te ensinar como fazer isso. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Grow Ensina. Por aqui, a gente ensina a sair de um profissional da saúde estética comum a se tornar um profissional da saúde estética milionário. Eu sou Ana Rema, trabalho com marketing digital, sou especialista em vendas aqui no digital e o nosso objetivo é fazer com que você use essa ferramenta para vender mais. Eu sou Kátia Tavares e sou especialista em venda e posicionamento digitais para profissionais da estética. Especialmente nesse episódio de hoje, você vai aprender como definir o seu cliente ideal para vender mais. Então, se você já se interessou nesse tema, já deixa o seu like no canal, se inscreve logo abaixo aqui no nosso canal, que toda semana nós estamos trazendo novos conteúdos para te ajudar a se tornar um profissional de saúde estética milionário. E hoje a gente vai falar especificamente de cliente, então eu já quero mandar uma primeira pergunta para a Kátia, que é perguntando quem é essa cliente ideal? O que é persona, que muitas vezes a gente ouve aqui nas redes sociais? Como definir isso para a gente começar a vender mais nos nossos negócios? Pessoal, vocês vão encontrar tanto o nome persona como avatar. São dois nomes bem comuns, né? Dois jargões aí do marketing para definir esse cliente, tá? Então, o que é a persona? A persona é a materialização daquela pessoa que você tem como cliente em potencial. Então, eu vou definir essa pessoa, você vai realmente pensar numa pessoa. Então, eu vou pensar vou definir se ela é homem, se ela é mulher, qual é a idade dela, quais são os desejos dela. Então, eu vou criar um esqueleto dessa pessoa, né? E essa pessoa eu vou materializar. Eu vou colocar ali tudo que engloba a personalidade dela, os desejos dela, a sexualidade, a profissão e a rentabilidade. Então, eu tendo esse esboço, eu defini ali aquela pessoa, aquela persona, que ela é meu cliente ideal para os meus procedimentos de estética, para os meus serviços de estética, tá bom? Então, agora, e aí existe uma pequena diferença entre persona e público-alvo. Então, eu vou jogar de volta a pergunta para a Ana Rema para ela trazer para a gente o que é esse público-alvo. E qual é a diferença, Kátia, de persona com público-alvo? Responde aí, Ana Rema. Bom, você vai encontrar vários termos na internet, você tem que ter muito cuidado para não se perder. Na sua faculdade de estética, nas suas pós, você não vai aprender realmente, infelizmente, sobre marketing e vendas, e é por isso que a gente está aqui para te ajudar. Então, qual que é a grande diferença do público-alvo para a sua persona? A sua persona, ela é realmente a representação da sua cliente ideal. Você vai investigar ali o íntimo daquela cliente. Você pode até dar um nome para ela para facilitar a sua visualização. Então, a fulaninha é uma mulher que ela tem X hábitos, ela tem X gostos, ela precisa de mim para isso e para aquilo. Já o público-alvo é como se fosse um pedaço do mercado. Você vai olhar para o mercado e vai entender. Eu atendo esse tipo aqui de pessoas. Então, você vai olhar para o mercado e vai definir. Eu atendo mais mulheres ou mais homens? Qual é a faixa etária que eu consigo servir, que eu consigo atender? Quais são as redes sociais? Quais são os canais de comunicação que essa pessoa usa? Que horas ela usa isso? Então, seu público-alvo é um pedaço do mercado que você identificou que você atende. São dados mais gerais, quase dados demográficos mesmo. Já a sua persona é a representação íntima da sua cliente, é você definir todos os detalhes da sua cliente ideal. E só complementando os dados geográficos eles são extremamente importantes dentro do teu desenho estratégico de atuação. Porque lembra, a gente está falando de negócios físicos, tá? Para vocês que são profissionais de estética e têm clínica. Então, quem tem clínica tem um negócio físico. Então, dentro do meu negócio físico, eu tenho um raio de abrangência da minha clínica. Então, esse raio, ele está dentro desse mapeamento do público-alvo, tá? Então, aonde a minha clínica está localizada, tem que estar localizada, o pino da minha clínica tem que estar localizado dentro dessa geolocalização, onde eu cubro esse público-alvo que eu quero atrair. Porque não adianta você, um exemplo bem claro aqui para vocês. Não adianta vocês terem uma super clínica de estética, boladona, milionária, dentro de uma comunidade carente do seu estado, da sua cidade. Vai dar cliente? Vocês vão conseguir captar cliente? Não. Então, essa geolocalização ela é fundamental para que vocês se posicionem o negócio de vocês dentro do ambiente, aonde esse ambiente é propício a eu fazer o quê? A eu ser um imã de clientes. Só para complementar aí, pessoal.
Exatamente. E por que que é tão importante a gente olhar para o nosso cliente ideal? Você precisa entender que mesmo que você seja uma profissional super competente da área da saúde e estética, se você não vender, se você não tiver clientes que comprem, de nada adianta ter o conhecimento. Você se formou para você se rentabilizar. Coloque isso na sua cabeça Exatamente. como prioridade. E para você se rentabilizar, você tem que vender para essa persona específica. Então, a importância de você focar na sua cliente como prioridade é justamente porque, ao conhecê-la, você vai conseguir desenvolver suas campanhas de venda, você vai conseguir desenvolver os seus pacotes. Pacotes esses que, quanto mais alinhado com a sua persona você tiver, mais certeiro vai ser a sua venda, mais chance você vai ter de vender. E quando você define a sua persona, você consegue alinhar a linguagem que você fala nas redes sociais, nas suas campanhas com ela. Você consegue determinar que tipo de conteúdo você vai precisar produzir para conseguir alcançar seus objetivos. Vai que o seu objetivo é vender, vai que o seu objetivo é aumentar a sua autoridade. Dependendo da sua persona que você define, que você tem hoje, você vai bolando estratégias de marketing e venda para se comunicar com ela e ter resultado. A partir do momento que você define sua persona também, você define quais tópicos você vai falar na sua rede social. Se o seu objetivo é vender, não dá para falar tudo sobre tudo, né? Quem fala de tudo não Exatamente. fala com Não ninguém. fala Então com você ninguém. define os seus tópicos e você consegue definir onde que você vai buscar informação, né? E onde que você vai postar informação. Porque dependendo da sua persona, ela tem hábitos específicos, ela Uhum. consome canais de comunicação específicos. Às vezes sua persona está no Instagram, mas ela pode estar no YouTube, ela pode estar no TikTok, ela pode estar em várias redes sociais diferentes. E você precisa estar onde essas pessoas estão. E também pesquisar o que essas pessoas gostam de consumir, para você reproduzir um conteúdo que ela vá consumir e se interessar por você. Então, antes de você pensar em qualquer outra coisa de rede social, entenda de cliente. Marketing e venda e negócios como um todo é sobre clientes. Quando você entende de pessoas, você entende de negócio. Exatamente, perfeito, é exatamente isso. O cliente em primeiro lugar, sempre, né? Então é o pontapé inicial. É fundamental, antes até de pensar no espaço onde vai ser a clínica, de qual aparelho você vai comprar, você tem que pensar primeiro no cliente, né? E depois planejamento estratégico para atrair esse cliente, e depois vem o próximo passo. Então é exatamente isso. Show de bola! E agora vamos para a prática. A gente vai trazer aqui para vocês agora um mapeamento de como que a gente faria, né, se estivesse no lugar de vocês, para desenhar essa persona. Como que eu faço na prática esse desenho dessa persona, esse desenho desse cliente? Vamos para a prática? Vamos lá, pessoal. Já estou aqui com o documento aberto. Esse documento a gente vai disponibilizar logo abaixo aqui da aula. Então, você vai fazer um cadastro, vai colocar o seu e-mail e vai baixar gratuitamente esse documento e já coloca ele dentro do seu planejamento aí do próximo ano, tá certo? Ou ainda desse ano. Tudo vai começar com nicho, tá, gente? O que é o nicho? O nicho é o mercado de atuação, é o mercado onde vocês estão inseridos. Qual é o mercado dos profissionais de estética? Bum! Estética. Então, vocês estão dentro do mercado da estética, saúde e beleza. Perfeito? Avatar. Kátia, o que é o avatar? O avatar, a gente já falou, é o cliente em potencial. Então, o avatar e persona é aquela pessoa que eu quero atrair para a minha clínica e para os meus serviços de estética, seja para a clínica, seja para os meus cursos, enfim, é aquele aluno em potencial ou aquela cliente em potencial. E o posicionamento, gente, é o que eu defendo como mais importante de tudo. O posicionamento, ele é a construção de tudo, tá? Então, vocês ficam muito balelados em querer vir para o digital e vem para o digital achando que o digital é só ter uma rede alimentada, um Instagram bonitinho com post todo dia. Não! Não é isso que vai fazer você vender, não é isso que vai fazer você rentabilizar. O que vai fazer você rentabilizar com o seu conhecimento, né, seja para venda de curso ou seja para atrair clientes para sua clínica, é um posicionamento correto, alinhado com aquela pessoa que você quer atrair e consegue gerar um resultado. E essa construção de base é o que vai fazer com que você crie um posicionamento já certo, claro para a pessoa que está chegando na tua mídia, do que você oferece, do que você resolve na vida dela. Então, tudo começa com posicionamento, tá? Não adianta você ter um Instagram lá boladão, todo cheio de publicação com posicionamento nenhum. É o que a Ana falou há pouco tempo. Quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Perfeito? Quer complementar, Ana? Então, vamos preenchendo essa nossa tabelinha. Quando vocês baixarem, vocês vão seguindo justamente esse passo a passo.
Essa tabela, essa planilha, é uma planilha que a gente aplica dentro da Grow Estética, com os nossos clientes, com a nossa clínica, com os nossos negócios. Então, todo planejamento que os nossos clientes, quando chegam para a gente, a primeira coisa que a gente faz com eles é aplicar essa primeira ferramenta. E é fundamental que você saia desse vídeo e aplique no seu negócio também, para começar a ter vendas mais assertivas, para você já finalizar esse ano e começar o ano que vem bombando aí de venda, vendendo para as pessoas certas e vendendo os produtos e pacotes certos. Então, a gente segue exatamente a ordem dessa planilha e desse documento. Primeiro, nós preenchemos o nicho e subnicho, que, como a Kátia falou, para quem trabalha com saúde e estética, é justamente nicho e estética. E o subnicho é a sua especialidade, que às vezes pode ser corporal, facial ou ainda mais específico, vai depender do seu negócio. E logo em seguida, a gente, de maneira muito prática, já vai para a nossa persona, que é definir primeiro os dados gerais: idade, sexo, salário, profissão. Ana, por que essas informações são importantes para você entender como se comunicar para o público-alvo, até quanto você pode cobrar os seus pacotes, quais são os hábitos dessa sua persona, para entender como que o seu produto, serviço que você vende hoje se encaixa na realidade da sua cliente, e assim, na hora de se comunicar com ela, você vende aquilo que é ideal para a sua cliente. Então, de maneira Perfeito. muito prática, você vai preenchendo e você pode ter aquela dúvida: onde eu vou conseguir esses dados? E, gente, nos insights do seu Instagram, você já consegue saber a idade do seu público, qual é a maior parte do sexo, salário, no tete a tete ali com as suas clientes, você também vai conseguindo entender através de um documento de anamnese, a profissão delas também. Então, conversem com as clientes de vocês. A chave está em conhecer a sua cliente e ativá-la. Perfeito. E aí, complementando o que a Ana falou, se você estiver iniciando do zero, Kátia, eu cheguei aqui nessa aula, estou começando do zero, não tenho nenhuma cliente, nem tenho posicionamento na rede social. Você vai desenhar o mundo perfeito, o mundo ideal para você. Então, a idade da pessoa que eu quero atrair é de 23 anos a 44 anos. Você vai desenhar o objetivo daquela pessoa que você quer. Primeiro ponto, esse é para quem está começando. Quem já atende e já tem clínica de estética, qual é o documento? A anamnese, o que a Ana falou, a ficha de anamnese. Gente, a anamnese, ela é crucial ali para você fechar a venda, para você fidelizar a cliente e para você fazer coleta de dados estratégicos. Então, na anamnese já vai ter a idade. Você vai pegar as anamneses de 30 dias e vai lá puxar esses dados. Para quem não tem sistema, né, que não consegue colocar no sistema, vai ter que fazer na mão mesmo. Tá? Então, e é super importante vocês atualizarem isso aqui, tá certo? Então, vamos colocar uma idade fictícia, a gente está fazendo esse documento como se fosse da nossa clínica, a clínica Grow Estética, e na clínica a gente vai estar buscando atender e atrair um público de 25 a 44, tá? Então, esse público aqui é o público que a gente vai querer atrair. Sexo. Prioritariamente, a gente vai se comunicar e se posicionar para o público feminino, tá? Dentro da Grow Estética, porque a Grow Estética ela é uma clínica de estética voltada para a mulher, voltada para os cuidados com a mulher, harmonização e tudo mais. Mas, claro que a gente sabe que hoje o mercado da beleza do homem, o homem está cada vez mais se cuidando. Kátia, eu posso deixar um pouco mais aberto? Pode, não tem problema nenhum. No nosso caso aqui, a gente vai focar mais na mulher, porque, enfim, a gente quer buscar mais esse público feminino, tá certo? Então, são mulheres. Salário. Então, a gente vai buscar nós vamos estar dentro de uma geolocalização, que foi o que eu falei lá no comecinho, uma geolocalização aqui na nossa cidade muito boa e de classe A. Então, a gente vai buscar um cliente já classe A, a gente não vai buscar um cliente classe B ou outras classes. Então, a gente vai colocar aqui como salário de 3.000 a 10, né? Ou mais. Por quê? Porque o nosso posicionamento vai ser para buscar essa pessoa que já ganha esse valor e que se cuide, que faz procedimentos estéticos, tá bom? Claro que você vai adaptar isso aqui para a sua realidade. Então, se você tá começando e você não tem posicionamento, e você não sabe como fazer isso de forma efetiva, você vai, claro, trabalhar dentro da tua margem aí, possível de trazer esses clientes, tá bom, gente? É outra coisa aqui. Não sonhe, materialize uma coisa que você sabe que você não consegue atrair, tá? Então, eu começo mesmo pequeno, não tem problema nenhum, todo mundo começa pequeno e depois vai crescendo, tá certo? Profissão. Gente, quais são as profissões? Aqui na agroestética, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar profissões, como a gente não começou a atender ainda, a gente vai colocar profissões onde a gente sabe que essas mulheres têm o potencial aquisitivo de 3.000 reais acima, tá? Então, eu vou colocar aqui enfermeiras, advogadas, Então, gestoras.
Médicas, médicas. nutricionistas vão entrar. E dependendo também, gente, de quais serviços vocês tenham na clínica de vocês ou que vocês ofereçam, pode ser algo específico, como, por exemplo, pós-parto, então vão ser mães, sabe? Quando você for definindo ali seus protocolos, você vai definindo melhor as várias personas que você vai ter, dependendo do que você tenha para oferecer também. Ó, empresárias, tá? Empresárias no geral. Empresárias no geral. Então, eu vou buscar todas as empresárias, quem é MEI, quem tem ME, todos os tipos de empresário. Quando eu for montar o planejamento estratégico e for fazer a campanha de tráfego e tudo mais, então eu vou buscar todas essas empresárias da minha cidade. E dentro delas eu vou ter um filtro melhor e aí eu vou conseguir identificar que tipo, qual é o nicho, qual é o mercado dessas empresárias que são nossas clientes. Mas empresárias, sim, porque a empresária precisa estar bem, precisa estar com o rosto harmonizado, enfim, precisa estar. Imagem vende. Imagem vende, exatamente. E eu vou botar aqui também profissionais da saúde estética. Então, às vezes, o profissional da saúde estética e ele não quer fazer nele mesmo um procedimento. Enfim, ele quer ir para uma clínica e quer ter aquele dia de saindo um pouco da roupa de empresário e sendo cliente. Então, eu vou colocar ele também, porque aí é um profissional que a gente também busca trazer. Outro profissional aqui é profissionais da área fitness, né? Então, vou botar aqui personal, tá? Que também é um público que se cuida muito, que cuida muito do corpo. Então, é como a Ana diz, isso aqui para a nossa clínica, porque é um pouco mais geral. Sou uma ozonioterapeuta. Bum, você vai fazer de acordo com aquele nicho que você atua, né? Então, dentro da ozonioterapia, eu trabalho só com feridas, exemplo. Então, eu vou buscar pacientes mais idosos, pessoas que têm pacientes acamados, aonde eu tenho uma probabilidade grande de ter esse problema que eu resolvo, tá bom? Então, só para adaptar, vocês vão fazer de acordo com a realidade de vocês. Exatamente. Hábitos comuns, Ana Rema. Hábitos comuns, a gente entra justamente muito baseado no que você vai vender. Exemplo, como a nossa clínica, que a gente está trabalhando aqui de maneira fictícia, é uma clínica que vai ser geral, para corporal e facial, os hábitos comuns, se vocês verem, na hora até que a gente definiu as profissões, a gente foi em pessoas que querem se cuidar. Então, quais são os hábitos comuns? São pessoas que já vão para academia, são pessoas que andam em shopping, são pessoas que, como têm um poder bom aquisitivo, são pessoas que também procuram ali um cultural bem legal, então são pessoas que vão sim para cinema, são pessoas que vão sim para festas, por quê? Porque elas querem se mostrar numa festa, querem se mostrar numa praia. Então, quando vocês forem definir essa persona, vocês pensam, poxa, o que que essa minha cliente que consome, por exemplo, uma drenagem, que consome, por exemplo, uma harmonização facial, quem é essa mulher? Ou quem é esse homem? O que eles fazem no dia a dia? Por que eles estão atrás desses serviços? Para onde é que eles vão? E como que eles precisam estar bem fisicamente que eles querem tanto fazer esses tratamentos comigo? Por quê? Sempre se pergunte. A chave é você não parar de se perguntar o porquê. Por que uma mulher quer ficar com o corpo sarado? Ah, porque ela quer ir para a praia. Por que que um homem quer estar bem, né, com o rosto bom? Ah, porque ele é um gestor, para reunião ele precisa. Então, quando você vai se fazendo essas perguntas, você vai descobrindo os hábitos comuns da sua persona. E aí você vai criando esse cliente ideal. Ele vai surgindo, vai virando uma pessoa de verdade. Perfeito, show de bola. E aí eu coloquei só para complementar, pessoas que cuidam do corpo, né, da parte que tem esse cuidado, cuida da alimentação também. Então é exatamente isso que a Ana falou, que usam produtos de beleza já, então seja cosmético, seja que usa esses produtos de beleza também é um potencial cliente nosso, tá certo? Exato. Esses são os hábitos. Interesse comum. Nos interesses comuns, os nossos clientes vão ter interesse pelo quê? Eles vão ter interesse por roupas de marca, eles vão ter interesse por carros, eles vão ter Viagens. viagem, restaurante, bolsas, a gente está falando de mulheres, Isso. bolsas de grife, Maquiagem, maquiagem, com certeza. Maquiagem, produtos de spa, né? produtos de spa, perfeito. Qualidade de vida. E por que que essas definições são importantes, gente? Porque uma coisa é a gente fazer uma publicação ali no Instagram ou em qualquer rede social de qualquer jeito. Aqui nós estamos pensando em estruturar campanhas. Campanhas compõem postar no Instagram, fazer tráfego pago, postar ali uma mensagem correta no WhatsApp Business, né? Produzir conteúdos e produzir campanhas e fazer uma divulgação
coerente com essa persona. Então, vocês conseguem entender que ao definir a persona ideal, vocês conseguem fazer uma campanha de vendas. Não é só sobre postagem, não é só sobre um post bonito no Instagram, não é. É sobre marketing, vendas e gestão do seu negócio. É sobre crescimento real, curto, médio e longo prazo. É assim que você se torna um profissional milionário. Perfeito, show de bola. Aí eu coloquei aqui qualidade de vida, né? Porque as pessoas que se cuidam, elas buscam essa longevidade, né? E tá numa longevidade bem, aparentemente bem. Rentabilidade. Então, o nosso cliente, ele é de um poder aquisitivo alto. Então, ele é um cliente que ele quer cada vez mais ter essa rentabilidade que gera esse conforto para ele. Coloquei dinheiro e coloquei crescimento profissional. Então, aqui dentro de interesses em comuns, quando é exatamente isso que a Ana falou, quando eu vou criar uma estratégia de venda, de marketing, eu não vou só no óbvio. E faça um tratamento de harmonização facial por isso, por isso. Não, eu vou bater no desejo deles. E para mim bater no desejo, eu preciso entender o que chama a atenção deles, o que eles querem, tá? Então, isso aqui é super importante na hora de estruturar a linguagem das campanhas, tá certo? Vamos lá para os meios de comunicação que eles mais utilizam, Ana Rema. Vamos lá. Instagram, né, gente? As redes sociais como um todo. E você precisa pensar quais são mais as redes sociais que eles vão estar. Exemplo, quanto mais poder aquisitivo um cliente ele tem, ele pode ser que não use determinadas redes sociais. Digamos, se você vende para muitos empresários, uma ferramenta até legal que esse empresário ele pode usar são blogs, são newsletters, que são e-mails. Então, dependendo da persona que você definir, você também consegue prever quais tipos de meios de comunicação essa pessoa mais usa, né? Vão ter públicos que vão estar mais no Instagram, vão ter públicos que vão estar mais no YouTube, vão ter públicos que nem usam rede social porque não tem tempo. Então, dependendo de quem você definir que é sua cliente ideal, você também consegue prever onde é que essa pessoa está se comunicando. E ao definir isso, você precisa se fazer presente nesses meios de comunicação. Porque antigamente, a gente, para vender, tinha que bater de porta em porta. Hoje em dia, basta com um clique a gente se comunicar com o nosso cliente. Exatamente. E é exatamente. E aqui, ó, aqui tem um dos principais gargalos do profissional da estética que quer se tornar de profissional de clínica milionária, de um negócio milionário. Vocês precisam entender que a comunicação ela é fundamental. Eu não posso ter uma comunicação só para me atrair um cliente, fazer aquele procedimento nele e morreu. Eu nunca mais me comunico com ele. Não, gente. A pessoa que comprou de você, a probabilidade dela comprar de novo é muito maior, é 100 vezes maior do que você trazer uma pessoa 100% fria para comprar de você. Então, aqui, você como empresa, você que vai se posicionar como empresa, você precisa entender que a sua empresa precisa estar nesses diferentes vias de comunicação, tá? Então, não é ter só o Instagram. Você tem só o Instagram é um terreno alugado. As redes sociais é um terreno alugado, não pertence a você. Então, qualquer hora o teu Instagram pode ser hackeado e, bum, você perdeu todo mundo. Só que o profissional gestor, o profissional que faz gestão para crescimento, ele tem o quê? Ele tem um WhatsApp Business, ele tem uma lista de e-mail dos clientes dele, ele tem um grupo de, seja no Telegram, seja em outra via, porque aí ele perdeu o Instagram, mas ele tem o ativo dele, que é o cliente, retido dentro do negócio dele. Tá bom? Então, é super comum negócios locais não ter uma lista de e-mail, gente, do cliente, não tem os dados do cliente. O cliente chega lá, você não sabe. Quantos clientes você atendeu no mês? Não sei. Quais são os e-mails? Não sei. Então, vocês são empresários. Coloquem isso na cabeça de vocês. Como empresários, vocês precisam ter processos internos dentro do negócio de vocês, tá bom? E cliente é um ativo. A gente está falando aqui para vocês, cliente é um ativo. Ele não vai comprar só uma vez de você. Ele só compra uma vez de você se você não fizer o certo para vender outras vezes para ele. Se ele não vender, se ele não comprar de você mais de uma vez, a culpa é sua. Porque é você que não está sabendo conduzir esse cliente para reter ele dentro do seu negócio, dentro da sua clínica, tá certo? Exato. Então vamos lá: Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, e-mail marketing. Você precisa ter o e-mail marketing dessas pessoas. Kátia, eu estou começando do zero, não tenho dinheiro para investir numa plataforma de e-mail, num processo dentro da minha clínica. Isso não é desculpa. Abre uma planilha no Google Drive e coloca nome, endereço, e-mail, data do aniversário. Então, isso tudo é importante, tá, gente? Dá para fazer. Dizer que não, estou começando, não tenho capital para investir, isso é desculpa. Para de dar desculpa e faz o que tem que ser feito para você crescer e para você se tornar um empresário de sucesso. Então, ter os dados do cliente é fundamental, é obrigação de qualquer empresa.
WhatsApp Business, gente, nada de atender os clientes no WhatsApp de vocês, não. Vocês são empresa, vocês têm que se posicionar como empresa. WhatsApp Business dá para configurar, dá para colocar mensagens de boa-vinda, dá para colocar orientação de que hora até que hora o suporte funciona, tá? E isso dá uma segurança para a pessoa. Opa, eu estou falando realmente com uma empresa séria, né? Telegram, o Telegram ele está bem difundido, então tem públicos que estão bem presentes dentro do Telegram e tem outros que já não estão. Então, por isso que é importante estar definindo aqui o tipo de cliente que você consegue entender onde é que está a maior quantidade deles, em qual mídia. O TikTok é outra mídia que vem crescendo muito, tá bom? E o seu cliente, ele tá dentro do TikTok também, acredite. O Twitter, ele é uma rede que hoje, quanto maior o poder aquisitivo, mais o pessoal tá lá dentro. Então, é uma rede onde tem muitos empresários, tem muitos gestores. A mesma coisa do LinkedIn. O LinkedIn tem muitos profissionais. Então, se eu quero atrair profissional, eu tenho que estar dentro do LinkedIn. Eu, Kátia, eu, pessoa ou você, empresa. É quem você vai se posicionar. Se eu estou me posicionando como eu, pessoa, profissional, eu tenho que estar lá dentro. Se é a minha empresa, eu tenho que ter uma página no formato empresa e um conteúdo no formato empresa dentro do LinkedIn, tá bom? Vamos lá. E outros, tá? Então, você vai definir outras coisas também que tenha a ver com o seu cliente potencial. Vamos resumir o avatar em 4 linhas. Aqui é um exercício que você vai fazer. Exemplo, vamos fazer aqui o nosso, Ana. A gente vai definir o nosso cliente em 4 linhas, o cliente que vai ser para a nossa clínica Grow Estética. E Então, aqui é quando você vai pegar todos esses dados e você vai resumir na persona mesmo. Então, para facilitar, começa dando um nome para essa pessoa. Ela precisa, na sua cabeça, ser uma pessoa de verdade. Porque se você não visualizar a sua cliente, você não vai saber se comunicar com ela. E não caia na armadilha de não definir essa persona. Se você acha que você está falando com qualquer pessoa, você não vai se comunicar direito. Então, seja específico. É uma frase que a Kátia ama quando eu falo, mas seja intencional. Então, tá com dificuldade de definir sua persona? Começa dando o um nome para ela. Vamos chamar essa mulher de Maiara. Então, quem é a Maiara? E no seu caso, você pode dar o nome da sua cliente como você quiser. Então, a Maiara é uma mulher que tem 35 anos, que se cuida, que gosta de ir para a praia. Ela já tem uma empresa com 10 funcionários e sente aí que ela tem uma necessidade de se cuidar porque ela precisa dar conta, né, dessa empresa dela com saúde e ela faz reuniões. Então, ela precisa estar arrumada porque ela quer ser vista, porque ela precisa ser saudável. Então, dessa maneira que você compila todos esses dados que você preencheu acima, você consegue realmente construir essa mulher, essa cliente ideal em 4 linhas. E quanto mais específico e intencional você for nessas 4 linhas, melhor, porque você sabe exatamente que tipo de linguagem, que tipo de campanha você vai criar para essa sua persona. E a partir disso, você sabe o que vender. Sabendo o que vender, você não se sente insegura, você não se sente envergonhada, você começa a vender como se não tivesse amanhã e nada mais lhe trava. Vocês conseguem entender que é por isso que tudo começa por ter intimidade com a cliente, para depois você vender mais? É exatamente assim que você se torna um profissional milionário, com o processo. Perfeito, show de bola. Dores, a gente vai listar aqui as dores de acordo com aquele detalhamento que a gente fez lá do cliente em potencial. Então, a gente vai fazer aqui das nossas clientes, né? Aqui em cima, só lembrando, né, quais são as clientes, quais são as dores, o que que incomoda nelas que a nossa clínica Grow Estética resolve. Então, aqui, aparência, né? Aparência. E completando ainda o que a Kátia disse, quando a gente fala de dores, né, elas podem ser dores físicas mesmo, dependendo do que você oferece. Então, por exemplo, se você trabalha com feridas, se você trabalha com pós-parto, talvez essas pessoas tenham dores físicas mesmo, mas às vezes são dores que não é como se fossem dores psicológicas, mas são dores que afetam ali o ego daquela pessoa, o orgulho daquela pessoa. Elas são dores, às vezes, sentimentais, é como a pessoa se vê ou como a pessoa se sente. Então, a dor é tanto uma dor física, é tanto um sentimento, é tanto uma angústia, é tanto uma dificuldade. Quando nós falamos de dores, é dificuldades, problemas que sua cliente passa, necessidades que sua cliente tem e que você, através dos seus serviços,
você consegue resolver através da sua clínica, do seu serviço, do seu posicionamento, das suas dicas, você consegue resolver. Então, dores são dificuldades, necessidades que sua cliente tem e que você quebra o galho dela. Perfeito. Autoestima baixa, tá? A gente vai atender essa cliente porque ela tá com a autoestima baixa, então ela quer dar uma levantada na autoestima. Sobrepeso. Envelhecimento precoce, que vocês melhor do que eu sabem que pessoas mais brancas têm esse envelhecimento mais precoce, sobrepeso, que causa E também essa aí, autoestima. isso. E aí, para não se estender muito, vocês sabem o que vocês têm que fazer a partir de agora. Exatamente. Compilem as 10 dores que vocês também têm dentro da persona de vocês. E o mesmo vocês vão reproduzir para o desejo. Se dores são as dificuldades e os problemas, os desejos é o que a minha cliente quer alcançar. Então, o que que minha cliente deseja? Quem ela é hoje? Quem ela deseja se tornar? O que ela quer no íntimo dela? Você vai colocar aqui os desejos mais óbvios, mas os desejos mais íntimos também. Então, às vezes, ela está querendo ficar mais bonita, ficar mais bela, por quê? Para ela olhar no espelho e se sentir bem. Mas às vezes ela quer isso para uma reunião, às vezes ela quer isso para arrumar um boy, às vezes. Então, você vai descascando essa sua persona, você vai criando essa sua cliente ideal, entendendo ela no íntimo mesmo, para conseguir fazer campanhas de marketing, publicações, vender pacotes para ela, se comunicar no íntimo com ela. Por quê? Pessoas são movidas por emoções. O que faz a gente tomar uma decisão é algo que nos motiva. E tem gente que vai pela dor, tem gente que vai pelo desejo, e quanto mais você conhecer o desejo e a dor da sua persona, mais você vai conseguir criar campanhas que vendam para ela de verdade. Perfeito. Coloquei aqui algumas, ó, para a gente não se estender. Então, quais são os desejos dessas mulheres? Ficarem mais bonitas, é o desejo mais óbvio, quando eu falo óbvio, mas isso aqui a gente vai discorrer, né, junto no anamnese, o que que é ficar mais bonita para essa mulher, porque cada um é cada um. Impactar com a aparência, então é o que a Ana disse, a imagem vende, tá? E no mundo corporativo, dependendo de quem você vai atender, no nosso caso aqui, eu estou falando muito para essa cliente da clínica da agroestética, né? Que no nosso caso é melhorar ela, deixar ela com a aparência melhor. Então, a imagem vende, então é super importante essa parte da aparência. Se tornar mais atraente, que é o que a Ana falou, seja para o marido, seja para o namorado. Então, as mulheres, existe uma competição, né? E a gente sabe que ela quer estar mais bonita, ela corta o cabelo, ela faz o procedimento estético para o marido, dá uma reparada nela, porque o homem ele é meio esquecidão, assim, ele tá ali com a mulher todo dia, então ela quer dar essa repaginada para chamar a atenção dele. Perder peso, então, vocês que trabalham com corporal sabem que a maioria da demanda de vocês chega, que é para os clientes que querem perder peso rápido, e eu quero resultado rápido. E aí, deixar bem claro que não é assim, né? Vocês, como profissional, vão entregar o resultado, mas o cliente tem que fazer a parte dele, né? E ter, dentro dessa perda de peso, a gente também tem uma parte da parcela que quer o quê? Quer ter uma silhueta mais fina, quer ter barriga chapada. Então, essa mulher que é mais fitness, ela quer ter esse corpo mais definido. Tá? E aí daqui, é como a Ana disse, é um esboço para vocês terem uma ideia de como que vocês fazem. E aí aquelas que atendem dor física, vai, claro, falar do desejo da dor física, né? Seja fechar uma lesão, no caso da ozonioterapia, seja eu diminuir minhas dores, no caso de pacientes que têm dores reumáticas, dores que são mais profundas, então você vai adequar de acordo com a área que você atende. Se for pessoas do PEN, né? Elas querem o quê? Se livrar dos vasinhos, querem ter as pernas limpas dos vasinhos. Então, assim, a gente está dando exemplos para que vocês entendam e façam, tá bom? A gente vai para o nosso último top 10, que são as objeções, e as objeções são as famosas desculpinhas que as clientes dão. Porque imagina o seguinte, alguns procedimentos de estética, eles são mais caros mesmo. Então, imagina uma harmonização de glúteo. Quais são as desculpas que uma cliente dá?
eu não tenho dinheiro agora, vou dar prioridade para outros procedimentos, vou tentar harmonizar meu corpo na academia mesmo, vou perguntar para o meu marido. Então, você tem que pensar, quando a gente fala de objeções, quais são as principais desculpas que sua cliente lhe daria ou ela já lhe dá para empurrar com a barriga fazer um procedimento com você. Por que que é importante eu também planilhar as objeções? Quanto mais eu souber quais são as desculpas da minha cliente, mais eu consigo criar estratégias para driblar essas desculpas, argumentos. E esses argumentos, eles vão estar na sua linguagem como um todo. Todos os dias nos seus stories você vai quebrar a objeção, as suas postagens no seu Instagram vão quebrar a objeção, numa condução de venda com o WhatsApp você quebra uma objeção, mas você só vai ter segurança de driblar as desculpinhas da sua cliente se você tiver mapeado e se você tiver a consciência de quais são essas desculpas. Senão, você vai estar deixando muito dinheiro na mesa perdendo venda. Por isso é importante conhecer intimamente a sua cliente. A dor, o desejo, a desculpa, quem ela é. Isso vai te dar segurança, munição de se comunicar e lidar com ela, para você converter mais vendas e se tornar uma profissional de estética milionária. Perfeito. E, sabe, as objeções, elas surgem muito da falta de posicionamento. Kátia, eu tenho muita objeção de entrada de clientes na minha clínica, ou seja, nos meus cursos. É porque você não tem posicionamento. Porque a partir do momento que você se posiciona de forma correta, você já deixa bem claro para a audiência o valor daquilo ali, o valor do teu serviço, o valor de estar na tua clínica, e aquilo se torna um desejo de estar com você, né? E trazendo para a realidade, hoje a gente tem um cliente aqui na Grow Estética que ele ensina a harmonização de glúteo e também faz, né? Ele também faz na clínica dele. Ele não tem espaço para atender mais, ele não tem tempo para atender. E o procedimento gira em torno de 8 a 30 mil reais. Nenhum cliente chega nele pedindo desconto. Por quê? Porque ele já tem um posicionamento muito forte e mostra resultado, né? Se posiciona e mostra, se torna autoridade que ele é a melhor pessoa para a pessoa fazer o glúteo com ele. Então, vocês também têm que ter essa clareza de que precisa se posicionar para atrair o cliente certo. Parem de brigar por preço, tá? Só briga por preço quem não tem posicionamento. Perfeito? Então, E vamos fazer... sempre tem algo que a gente brinca também, né? O que que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Como é que você vai ter um posicionamento bem definido e bem estabelecido se você não conhecer intimamente a sua cliente? Então, quando a gente trabalha com marketing, venda, gestão no nosso negócio, depois que inicia um ciclo, você pode até começar crua, como a Kátia falou. Todo mundo começa do zero, sem saber de nada. Mas a partir do momento que você estabelece ali uma cliente ideal, começa a atender seus primeiros clientes, vai realinhando, redefinindo essas clientes, porque essa tabela aqui, você vai melhorar ela sempre, sempre, sempre. Todo mês você tem que atualizar a sua persona. Toda vida você tem que bater se sua persona está condizente aí com as vendas que você está fazendo. Então, à medida que você vai aprimorando sua persona, aprimorando suas campanhas, vendendo mais, tendo mais intimidade com a sua cliente, você entende melhor como se posicionar. E quanto melhor você se posiciona, menos desculpas você vai ouvir e mais desejada ou desejado você vai ser no mercado. Então, isso daqui é um pontapé para você começar a ter um posicionamento forte. E a partir do momento que você tiver um posicionamento forte, menos desculpas e menos rejeição você vai ter no mercado. Perfeito. Vamos lá. Primeira grande objeção de quem não tem posicionamento bem definido e bem amarrado. Tá caro. Então, o cliente vai dizer para você ou para sua atendente, tá caro. E tá caro por quê? Porque você não deixou claro o valor, a transformação na vida dele daquele procedimento. Por isso que ele acha caro, tá? Segundo, não tenho dinheiro. O não tenho dinheiro é uma objeção universal que a gente fala, tá? Vai acontecer em todos os produtos, em toda a gama de produto e de venda que a gente tem no mundo. Vai ter sempre alguém que vai abrir a boca e vai dizer, tá caro, não tenho dinheiro. Tá bom? Desculpa, tá caro não, não tenho dinheiro. Quando eu digo que não tenho dinheiro, eu não estou dizendo que não tenho dinheiro. Eu estou dizendo que não é prioridade para mim naquele momento. Tá certo? Que mais? Não tenho tempo. Existem as objeções de, por exemplo, são muitas sessões, talvez eu não consiga fazer. Então, o tempo, ele também entra no quesito cliente.
tá? Nós vamos deixar esses 4, e é que nem a Ana falou, você, melhor do que ninguém, já ouviu muita objeção. Objeção é tudo aquilo que para o teu cliente de passar o cartão e fazer o procedimento com você. Então, toda a vida agora que você ouvir isso, você vai mapear, tá? E em cima disso, você vai criar conteúdo para matar essa objeção. Tá bom? Então, isso aqui serve também para produção de conteúdo, meu povo. Quanto mais objeção você tiver, melhor, porque aí você vai para cima dessas objeções para quebrar elas. Perfeito? Então, vamos agora para a parte de coleta da audiência. Isso aqui é para quem já tem uma audiência, tá? Então, eu já tenho lá o Instagram, já vendo, Kátia, já tenho minha clínica, então você vai pegar esses dados aqui de onde? De dentro da tua conta comercial do Instagram. Então, a gente gravou, ainda vai gravar um conteúdo de como fazer, de como migrar essa conta, né? Usar uma conta comercial. Acho que a gente já gravou, tá aqui no canal. Volta lá e assiste, tá bom? E essa conta comercial, ela nos dá esses dados. Então, você vai entrar lá na sua conta e vai pegar os dados. Quantidade de homem, quantidade de mulher, faixa etária, a parte geográfica aqui, qual é a cidade que você está hoje, o Instagram está mais te distribuindo. O país provavelmente vai ser Brasil aqui, tá certo? O período que as pessoas estão mais ativas, geralmente, gente, é 12 os picos, né? 18 e 21. Isso aqui é padrãozão, sabe? Então, 12 horas do dia, 18 e 21, tá? E muda, isso aqui muda de acordo com os dias. É claro que no domingo isso aqui tem uma variação muito maior, porque domingo tá todo mundo no ócio. Então, todo mundo tá com o celular na mão, tá bom? Mas tem como você olhar isso aqui. Esse horário vai ser importante, por quê, Ana Rema? Eu saber desses horários. Os horários vai ser importante para você se planejar para estar presente, postando no momento que sua cliente estiver online. São horários de pico, horários que sua cliente está com o celular na mão. Então, é quando você mais tem que se fazer presente. E quando a gente fala se fazer presente, não é só eu soltar um post no Instagram e sair correndo, não, gente. É você soltar o seu post, você responder comentário, e você responder o direct, e você tá postando stories interagindo, e você tá atendendo a sua cliente ali no WhatsApp. E essa parte da planilha que a gente está mostrando para vocês agora é a primeira fase de validação da sua persona. Quando a gente preencher os dados anteriores e vai conferir lá no nosso Instagram quantos homens a gente tem, qual é a faixa etária, qual horário eles estão no Instagram, de onde eles são, a gente já está validando a nossa persona. É um primeiro cheque assim do estou indo pelo caminho certo. E assim você se sente mais segura de se posicionar. Sempre que vocês se sentem travadas de se posicionar no digital, é falta de conhecimento e segurança. Então, isso daqui traz segurança para você se posicionar. Com segurança, você se posiciona bem e você vende mais. Perfeito, show de bola. Agora a gente vai aprofundar isso de novo na persona, né? Qual a fase predominante que está o teu cliente hoje? Tá avatar aqui, mas é a mesma coisa de avatar ou persona. Então, qual é a fase que essa pessoa está? Então, nós temos a fase não reconhecida, que o que é que significa isso, Kátia? A fase não reconhecida, a gente tem necessidade de educar e mostrar àquela pessoa aquele problema, tá? A reconhecida, é necessário um aprofundamento. E a busca é alguém que já tem aquela dor, que já tem aquela necessidade de estar te buscando, tá? Então, o cliente da fase não reconhecida é aquele cliente que provavelmente nunca fez um tratamento estético. Então, ele não tem clareza, nem foi educado que, opa, você aí, você sabia que se você fizer uma toxina botulínica, começar aos 25 anos, você diminui o envelhecimento da sua pele, tá. Então, esse cliente é aquele cliente que eu vou conversar com ele e vou mostrar para ele a oportunidade dele se cuidar cedo, dele começar a se cuidar cedo, dele fazer os meus procedimentos, tá bom? A reconhecida, eu já sei, eu já sou talvez uma potencial cliente, já fiz alguns outros momentos, mas por não ser bem atendida e tudo mais, eu parei de fazer, porque acontece isso, gente, tá? Então tem profissionais que não sabem atender, a comunicação é péssima. E é o que a Ana falou lá no começo, vocês estão lidando com pessoas, tá? Não é só a técnica, por trás da pessoa tem sentimento, tem emoção. Então, na hora de conduzir, desde a hora que o cliente chega na sua clínica até sair, você tem que entender que você está lidando com uma pessoa. É a mesma coisa de você receber uma visita na sua casa. Você vai atender da melhor forma, vai deixar o mais confortável possível. Por isso que muitos não conseguem fidelizar cliente, porque não atende o cliente como cliente,
atende o cliente como alguém que vem aqui, pá, 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 fez o procedimento e vai-se embora. O outro, não é isso, gente. Se coloquem vocês no lugar do cliente. Quando vocês são mal atendidos, vocês voltam no local? Provavelmente não. Então, os clientes de vocês também vão fazer a mesma coisa, tá? E a busca é aquele cliente que eu já quero fazer uma toxina botulínica, eu quero fazer um procedimento de microvaso, eu quero fazer um procedimento corporal e eu estou procurando qual é a clínica, qual é a pessoa que eu vou fazer, tá certo? Então, a busca. E aí vocês vão fazer esse mapeamento de acordo com o cliente que chega para vocês, tá? E aí vocês vão começar, vão conseguir marcar aqui. E é interessante vocês fazerem esse mapeamento final, porque aqui é o pontapé para quais posts eu preciso fazer, por exemplo, nas minhas redes sociais, e o que que eu preciso mandar no WhatsApp ou no e-mail da minha cliente. Se eu entendo que a minha cliente é uma cliente que precisa muito mais de educação, então são esses posts que eu vou dar preferência de criar. Se eu entendo que a minha cliente já está madura o suficiente para comprar, então eu vou metralhar em postagens de venda. Cada caso é um caso. E o que vai definir o que você vai postar na sua rede social, independente seja o Instagram, o WhatsApp e afins, é você entender qual nível de maturidade as pessoas que você tem atraído para sua rede social, elas têm. Campanhas de marketing, ou seja, postagens, conteúdos, não são uma fórmula de bolo como se vende por aí. Calendários prontos sem estratégia não vão te trazer resultado. Isso é uma bandeira que a gente defende muito aqui. Então, a gente lhe ensina gestão, a gente lhe ensina marketing, a gente lhe ensina venda para que você saia do efeito manada, pare de só replicar post e do mesmo jeito que você tem que ter um raciocínio clínico nos seus atendimentos, você precisa ter um raciocínio clínico nas suas redes sociais também. Diagnosticar a sua rede social. O que que eu preciso hoje na minha rede social? O que que eu preciso hoje para atrair novos clientes? Ou se eu já tenho cliente, se eu já tenho uma ruma de seguidor, o que que eu preciso hoje para fazer esse pessoal virar cliente? Então, quando você Perfeito. entende a fase de maturidade do seu cliente, você consegue entender quais campanhas, quais posts, o que fazer nas redes sociais de verdade. Perfeito. Já deixa aqui embaixo, ó, se vocês curte aqui, deixa o comentário para a gente trazer uma aula só de post, tá, gente? Então segura aí, fica aí com a gente, a aula é longa, porque realmente vocês precisam aprender. A gente está aqui para fazer com que vocês aprendam e apliquem no negócio de vocês para ter resultado, tá? Não é só encher linguiça. Então vamos lá, vamos para os dados comportamentais do cliente de vocês. Então, na hora da compra, nós temos 3 características de clientes, tá? E essas são as características maiores. A gente tem um cliente analista, a gente tem o cliente emocional impulsivo e a gente tem um cliente social. Isso aqui é na hora da tomada de decisão da compra, de passar o cartão. O analista, né, o cliente analista, ele precisa de informações detalhadas. Ele precisa de fatos e provas para tomada de decisão. Então, vocês, provavelmente, aqui dentro dos profissionais que estão nos assistindo, existe o analista. O analista, ele foi lá no nosso Instagram, ele consumiu o nosso conteúdo, ele vem aqui para o canal, ele consome o conteúdo do canal, e aí ele passa um tempo, vai procurar, vai ver quem é essa Kátia, quem é essa Ana Rema, se elas realmente conseguem gerar resultado com esse ensino de gestão, marketing e venda para profissionais da estética. E aí, depois que ele vê tudo isso, aí ele toma a decisão de talvez vir se tornar um dos nossos alunos na nossa plataforma de ensino ou na nossa área, no nosso braço de serviço, tá? Então, esse analista ele leva mais tempo para virar cliente e tá tudo bem, tá? O emocional impulsivo, né? Aqui, as mulheres, nós mulheres, dominamos esse braço aqui de pessoas, tá? As mulheres, geralmente, elas são mais impulsivas mesmo, tá? E mais emocional do que o homem. Então, aqui, a cliente, ela precisa de um discurso alinhado com a dor ou desejo para tomar a decisão. Então, é aquela cliente que não está gostando do corpo dela e que ela quer emagrecer, ou que ela quer perder peso, ou que ela quer definir o corpo. E aí aparece o João ou a Maria falando para ela, olha, faça uma definição corporal, tem uma técnica de definição corporal em 4 semanas. Né? Vou deixar o seu corpo esculpido, como aí mostra uma imagem bem bonita. Ela, bum, eu já quero, é isso que eu quero. E aí vai lá e já faz, não precisa conhecer muito essa pessoa, não. Ela já falou o que ela queria. É aquela pessoa que, se você prometer direitinho, por isso que é importante você conhecer seu cliente. É aquela cliente que ele diz que é a cliente ótima. Se você anunciar, pum, ela comprou. Anunciou, comprou. É a cliente pronta. A cliente que todo mundo quer ter, mas a gente sabe que no mundo ideal a gente tem pessoas com personalidades diferentes. Por isso a importância dessa aula, para você entender que você está lidando com
gente, e cada pessoa tem sua particularidade. Exatamente, pessoal, tá? Então, isso aqui é super comum ter esse cliente. Esse cliente aqui, todo mundo tá brigando por ele. Porque se você aparecer com um discurso alinhado com o desejo dele, ele já vai virar seu cliente e não vai pensar muito, não, em passar o cartão. Então, olha, vocês estão vendo que é um conteúdo riquíssimo, então já dá um like aí no canal, já curte, tá bom? Já compartilha, porque não tem esse tipo de conteúdo no YouTube. Pode procurar aí, viu, pessoal? Não Vamos para o tem. social. O social é aquele cliente que ele precisa de um contato mais próximo para a tomada de decisão. Então, é aquele cliente que já olhou o seu perfil, já olhou o perfil da sua clínica, já viu os seus resultados. Aí ele quer fazer o quê? Ele quer ter o primeiro contato com a equipe. Primeiro, para saber se realmente existe, porque tem muito golpe hoje, tá, gente? Querendo ou não, a gente lida aí com essa insegurança do digital e tá tudo bem. E aí ele vai mandar um direct ou ele vai te chamar no link da bio do teu Instagram. E aí a importância de cair dentro de um WhatsApp Business, a importância de cair dentro dele entender que está ali dentro de uma empresa. E aí ele precisa ter esse contato, né? Saber quais são os horários, a agenda que tá aberta, questão de preço e tudo mais. Então, ter esse primeiro contato, e aí desse primeiro contato, seja no Instagram, né, no direct, ou seja no WhatsApp, o atendente, a pessoa, ela vai conduzir esse cliente para venda, para fechar a venda. Tá certo? Então, o social, ele quer sempre ter um contato com você ou com a sua equipe. Depois que nós definimos tudo isso sobre a sua cliente, a gente vai finalizar esse nosso doc. De que maneira? Pode ser que você não esteja confiando aí na sua intuição, você esteja no começo da sua jornada e não, eu não consigo visualizar ainda a minha cliente. Ana, Kátia, o que que eu faço? Se você tem pessoas que lhe inspiram no seu mercado, que você sabe que essa pessoa já tem experiência vasta no seu mercado, você pode fazer uma análise do cliente da sua concorrência. Por isso a importância de você listar seus 10 concorrentes. Isso aqui é o que eu chamo de segunda fase de validação do seu avatar. Lembra, você definiu sua persona barra seu avatar, você foi conferir lá nas suas redes sociais, na primeira validação, você foi conferir se o que você planejou ali está condizente com o que o seu Instagram diz que você tem de seguidor, de audiência. Depois você vai na sua concorrência. Deixa eu analisar os clientes dos meus concorrentes para ver se esses clientes são parecidos ali com o que eu estou planejando. E você avaliar como a sua concorrência está se posicionando. Como é que eles estão se comunicando? Que campanha de venda eles estão fazendo? Que pacotes eles estão vendendo? Quais são as cores que eles estão usando? Sabe, tudo isso você precisa avaliar para falar bem com a sua persona. Então, colocar ali, listar seus 10 concorrentes e avaliar o cliente, o posicionamento dos seus concorrentes é muito importante para validar a persona que você acabou de criar. E criar um diferencial, gente. Concorrente sempre vai ter, né? Então, assim, parem de mimimi. Eu vou baixar meu preço porque a concorrente do meu lado vai baixar o preço. Então, você vai ficar igual a ela. Você não vai baixar o seu preço se você sabe que você entrega um resultado. Então, muitos profissionais da estética cometem o erro de precificar de acordo com o concorrente. Tá errado. O concorrente, ele serve para quê? Para que eu melhore, para que eu entregue mais experiência, para que eu me torne uma empresa melhor do que a da minha concorrência, tá? Então, o concorrente é fundamental. Lista o concorrente, faz isso que a Ana acabou de fazer, né? E depois de listar o concorrente, você vai fazer o quê? Você vai definir o seu diferencial. Como é que eu faço para mim não ser mais um dentro da concorrência, Kátia? Mais um. Você tem que ter um diferencial. Você precisa entregar um diferencial, tá? Então, você vai definir aqui qual é o seu diferencial. E o seu diferencial, gente, aqui é o resultado que você é capaz de gerar, tá? Então, se eu vá tendo vários procedimentos, você vai fazer de uma forma mais ampla, tá certo? Por último, a gente vai para posicionamento. Então, depois que eu definir o diferencial, eu vou me posicionar. Eu vou me posicionar em cima desse diferencial, Kátia, e atraindo esse tipo de avatar que a gente acabou de definir, que você vai acabar de definir. Então, quando você define o avatar e cria o seu diferencial, você já tem uma direção clara de qual é o posicionamento que você vai se posicionar. Tá bom? Exatamente. E esse seu posicionamento, ele está muito atrelado com a sua frase de efeito, o seu slogan, vai ser a bandeira que você vai defender. A partir do momento que você define a sua cliente ideal, que você se compara ali, faz a análise do seu Instagram, a análise do mercado, a análise da sua concorrência, entende quais pontos de diferenciação você tem,
você se posiciona e promete algo forte para sua cliente. Lembra, você está lutando por vários estilos de cliente, mas tem sempre aquela emocional impulsiva que se você prometer algo direito, ela vai comprar de você, vai ser aquele caixa rápido na sua clínica, Sim. vai ser aquele caixa rápido no seu bolso. Então você precisa de um slogan, você precisa de uma promessa forte, de um posicionamento forte, que sua cliente entre na sua rede social e ela diga: "Poxa, essa mulher me ajuda a ter uma cinturinha de pilão em apenas uma sessão. Essa mulher, ela me ajuda a ter um bumbum Criou um slogan, enorme viu? em apenas uma sessão". Exatamente. Então você cria um posicionamento forte, você vai ser reconhecida por isso e a partir do momento que você se posiciona assim, você vai atrair mais clientes que você deseja, mais personas ideais para você, que vão comprar mais, que vão lhe divulgar, atraindo novos clientes. Então, o grande objetivo da nossa aula de hoje é fazer você entender que quando você entende de pessoas, você entende de negócio. Quando você entende de negócio, você vende mais. Se você vende mais, você vira um especialista aí de saúde estética milionário. Hoje foi uma grande aula, como a Kátia falou, você não encontra esse material na faculdade, nas pós, em especialidade nenhuma, e vamos além, você não encontra nem esses conteúdos assim específicos para a saúde estética aqui no YouTube ou Sim. em qualquer rede social. Então, descasquem esse conteúdo. Para a gente, o importante é vocês terem resultado. Comentem aqui as dúvidas de vocês, se inscrevam no canal, vocês percebem o quanto é importante se inscrever neste canal riquíssimo, deixem o seu like e sugestões para os próximos vídeos, para as próximas aulas que a gente trouxer para vocês. Perfeito, show de bola. E você que está começando, que faz um trabalho em parceria, chama a tua sócia, chama a tua parceira, senta e faz esse detalhamento do avatar do cliente potencial, que é super importante. Segue já as nossas redes sociais, segue a Grow também no Instagram. E se vocês tiverem, mesmo com toda essa aula, se tiverem dificuldade ainda de fazer esse mapeamento, esse detalhamento do avatar, a gente tem consultoria, então é só chamar lá no Instagram. Clica no link, deixa aqui embaixo que a equipe vai entrar em contato e a gente vai ter o maior prazer de estar junto com vocês aí desenvolvendo essa consultoria de avatar.